Olá, mulher extraordinária, mulher segundo o coração de Deus. Hoje nós começamos o nosso primeiro vídeo sobre as heroínas da fé. E eu gostaria que você, se puder, pegar a sua Bíblia. E nós vamos começar em Gênesis, a partir do capítulo 11, onde nós vamos passar um pouquinho sobre a história de Sara, a primeira mulher que está no rol das heroínas de fé, presente no capítulo 11 de Hebreus. E eu vou aqui rapidamente falar para você como é o título que fala em Hebreus. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento. E diz aqui sobre Sara. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento. Podemos colocar aqui exemplo das heroínas do Antigo Testamento. Vamos lá. O que eu gostaria de falar para você sobre Sara, sobre uma mulher comum que se tornou uma mulher extraordinária através da graça de Deus. E primeiro eu gostaria de falar para você que todas nós podemos ser mulheres extraordinárias se deixarmos a graça de Deus agir em nossa vida. E nós temos aqui um exemplo de uma mulher que fala a palavra, que acreditou. Mas também temos um exemplo de uma mulher que muitas vezes titubeou, que muitas vezes foi amarga, muitas vezes agiu pelo seu próprio impulso, pela sua própria cabeça. Então, queridas, nós vemos que é uma mulher comum, mas que se tornou extraordinária através da graça de Deus. A palavra aqui em Gênesis começa falando sobre a própria Sara e dando um adjetivo para ela que não era nada bom para a época. Diz assim, que Abraão casou-se com Sara, Saraí. Saraí era estéril e não tinha filhos. O primeiro adjetivo que vem a palavra do Senhor era que Sara não tinha filhos, ela era estéril. E isso para aquele povo era como se fosse uma maldição. As pessoas repudiavam uma mulher que não tinha filhos, eles eram mal vistos. E também as pessoas riam dessas mulheres que não podiam gerar filhos. E a palavra do Senhor vai nos dando algumas pistas sobre quem era Sara. Primeiro, nós observamos que ela era uma mulher que tinha uma grande fidelidade ao seu marido. O Senhor, na primeira vez que faz a promessa para Abraão, fala que era para ele sair da terra dele, que ele iria até um local que o Senhor iria indicar e que ele seria pai de grandes nações. E assim, chega Abraão para Sara dizendo que eles teriam que se mudar para um local que eles não sabiam onde era, sair do conforto de onde eles estavam para ser peregrinos andando pelo deserto. Primeiro ponto. Esta fidelidade de Sara ao seu marido e também a Deus, porque não deixa de ser uma fidelidade ao Senhor. Dizendo a Abraão, o Senhor mandou, ela poderia ter questionado, mas ela não. Ela foi junto com o marido, recolheu as coisas da casa e partiu. Partiu para o desconhecido, uma mulher brava, guerreira. E depois conta a história que ela era uma mulher também extremamente bela, apesar da idade, nesta época que saiu por volta de uns 40 e poucos anos. E eles passaram primeiro por um local que teve uma grande fome. E eles tiveram que sair dali, fugidos da fome. Foram parar no Egito, uma terra estrangeira, uma terra extremamente perigosa. Porque sabiam que o faraó tomava as mulheres bonitas daquele povo, as pessoas que chegavam naquela região. E aí Abraão faz uma proposta à sua mulher, que aceita prontamente para defender e proteger o seu marido. Vemos aí novamente um exemplo de uma mulher com sabedoria, pois ela se preocupava com a família. Ele disse, fala que você é minha irmã. Realmente ela é irmã dele, mas ela era meia-irmã. Queridas, isso era muito comum naquela época, né? Porque quando Adão e Eva tiveram os filhos, eles se casavam entre eles. E aí ela foi e falou para os servos de Faraó que ela era irmã de Abraão. Para quê? Para que Faraó não matasse Abraão para tomar ela como esposa. Achando que ele era irmão, não teria nenhum problema. Aí o Senhor veio e ele interviu. Não deixou que Faraó tocasse em Sara. E assim, ela foi liberta e ele deu vários bens para eles continuarem a jornada. Mais para frente, nós vemos que ela tomou uma escrava para ela, dada por Faraó, uma egípcia chamada Agar. E passado o tempo, veio mais uma promessa de Deus para Abraão. E ela não concebia. E aí o que ela fez? Olha, passou tanto tempo, eu tô achando que não sou eu. Não deve ser comigo que vai acontecer essa promessa do Senhor. Eu vou colocar a mão e eu vou resolver essa situação.
Ou seja, queridas, ela, sem a permissão de Deus, foi e tomou uma decisão. Uma decisão que foi muito amarga para ela. Porque ela deu a serva dela para que o marido dela tivesse filhos com a serva. Assim que a serva soube da gravidez, começou a tripudiar em cima da patroa, a querer o posto de mulher. E aí ela começou a sofrer todas as consequências de uma decisão mal pensada e uma decisão feita sem a vontade de Deus. E é assim que aconteceu. Ela começou a colher uma amargura dentro do seu coração. Uma amargura, ela virou uma mulher que era murmuradora, uma mulher triste por causa da situação que estava vivendo. Mas uma situação que ela mesma se pôs. Ela mesma tomou a decisão. Então veja, uma mulher que é a mãe das nações, ela era uma mulher comum também, que cometia erros assim como nós cometemos. E passa assim a palavra de Deus e veio uma terceira promessa. Veja bem, na primeira promessa do Senhor, Deus não fala que essa nação seria vinda de Sara. Então, natural ela pensar, mas será que é de mim? Poxa, já passou 40 anos e nada acontece. Aí veio a terceira promessa. E nesta terceira promessa, o Senhor fala claramente que de Sara é que viria esta nação. E assim disse o Senhor na palavra: não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei e dela darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Veja bem, neste momento, passados 50 anos praticamente, que tinha acontecido a primeira promessa do Senhor para Abraão, o Senhor vem e diz claramente que neste momento é que iria começar a promessa de Deus. E que a promessa seria vinda de Sara, da esposa de Abraão. E aí, Abraão, já tendo um filho de sua serva, intercede por este filho. Afinal de contas, para este povo, o primogênito, o que nasce primeiro, era que tinha a promessa. Mas Deus vai e fala claramente para ele: não, é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, a qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Queridas, veja, Abraão tentou interceder pelo filho dele, o primeiro filho, com a serva, com a escrava Agar. Porém, o Senhor não muda os planos. Ele protegeu o primeiro filho de Abraão. Ele fez também uma aliança com ele por amor de Abraão. Mas quem foi o filho da promessa foi o filho de Sara. E depois vem um momento em que os 3 anjos aparecem e eles dão um anúncio de quando se concretizaria esta promessa. Logo em 1 ano. E aí já estava Abraão com quase 100 anos. E aí, quando eles estavam falando sobre o momento que se daria isso, Sara estava na tenda ao lado, escutando toda a conversa, ela deu risada. E ela pensou secretamente no seu coração: conhecerei ainda o amor, velha como sou, e o meu Senhor também é já entrado em anos. E aí, nós vemos mais uma vez uma outra situação que muitas vezes nós caímos. A promessa demora, demora, demora. Nós queremos colocar a nossa mão para resolver e acabamos dando com os burros na água, fazendo coisas que não deveríamos. Ou nós, quando recebemos aquela boa notícia de que se cumpriu finalmente o que o Senhor tinha dito, nós duvidamos. Ela riu secretamente. E ainda por cima, quando foi questionada pelo anjo, falando que você riu, ela falou: não ri. Mas o Senhor disse: sim, tu riste. Queridas, veja bem, rindo de uma promessa, muito embora tenha confiado tanto, tanto, tanto. Podia estar rindo de medo, podia estar rindo de nervoso, mas muito mais de desconfiança. Porque passou tanto tempo. Será que realmente agora vai? Nesta minha idade tão avançada, com 90 anos, conceber uma criança? E aí logo depois vem, depois de 1 ano. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu, e apesar de sua velhice, deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que nascera de Sara. E Sara disse: Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que o souberem se rirão de mim. Quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão,
porque eu lhe dei um filho em sua velhice. Sara, neste momento, está rindo de alegria. Está rindo de felicidade, porque se cumpriu a promessa na vida dela. E em Hebreus diz que ela recobrou o vigor. Por quê? Porque uma mulher dessa idade, 90 anos, ela ficou feliz, alegre, amamentou seu filho, cuidou dele, e ela foi considerada a mãe de nações. Uma mulher que teve fidelidade por tantos anos, muito embora em alguns momentos tenha titubeado, assim como nós também. Mas depois foi considerada uma mulher para estar digna de ser colocada na galeria das mulheres de fé, as heroínas de fé. Aquelas pessoas que são exemplo do Antigo Testamento. Então, minha querida, o que eu gostaria de falar para você, que você também pode ser uma mulher heroína. Você também pode ser considerada uma mulher de bravura, uma mulher de fé. Muitos momentos podemos titubear, muitos momentos nós podemos duvidar também, porque somos humanas. Veja o que essa história de Sara, uma história de sofrimento. Porque imagina ficar andando no deserto, passando de local em local, sem saber o seu futuro, se era certo ou incerto, e nada acontecia, passando ano e vindo ano. Nós também, às vezes, duvidamos, às vezes nós somos falhas, às vezes nós somos amargas pela situação da vida, mas nós não podemos nos deixar vencer pelo que passa. Nós não podemos nos deixar vencer pelos momentos de tristeza de nossas vidas. Nós temos que pensar que com Deus tudo é alegria, tudo é felicidade, tudo é paz. É essa a promessa do Senhor para nós. Então, a promessa de Deus para Sara foi que ela seria a mãe das nações. E a promessa de Deus para mim e para você é viver em plenitude de paz. É termos a vida eterna. Então, nós temos que confiar, porque a vida eterna pode ser daqui 100 anos, ou glória se você viver até 100 anos, mas pode ser daqui a algum tempo, a vida eterna, quando nós partimos da vida terrena. Então, é uma jornada, assim como a jornada que Sara fez. Nós podemos muitas vezes ficar pensando só nas coisas terrenas, mas temos que pensar nas celestiais. Qual foi a promessa celestial para Sara? Que ela seria a mãe das nações, que dela viriam reis, dela viria o Salvador. Que você possa confiar na promessa de Deus para a sua vida e para a vida de todos os seus familiares, da salvação. Tenha fé e persista. Deus abençoe.